Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa videoaula. Pois bem, a nossa videoaula é sobre etapas de uma produção teatral. Quais são as etapas para se produzir um espetáculo de teatro? Claro que antes das etapas todas, eu gostaria de abordar rapidamente sobre como você pode inserir um projeto dentro de uma lei ou mesmo dentro de um edital, para que então você faça a produção do espetáculo, a execução desse espetáculo, ou seja, parta especificamente para o que diz essa aula, que são as etapas da produção teatral. Então, vamos rapidamente às leis ou mesmo editais de incentivo para que você possa inserir, realizar um projeto de espetáculo teatral. Vamos lá. Pois bem, então vamos lá. Rapidamente sobre as leis para você, então, inserir o seu projeto para que você possa efetivamente realizá-lo. Você pode inserir o seu projeto, por exemplo, na lei de incentivo da Lei Federal, ou a Lei Rouanet, que esse ano voltou a se chamar novamente Lei Rouanet, no Ministério da Cultura, ou ainda na lei do PROAC, PROAC ICMS do Estado de São Paulo, se você mora, obviamente, especificamente no Estado de São Paulo. Mas, para além dessas duas leis, há ainda outros editais. Edital, por exemplo, como no PROAC Prêmio, também Prêmio Zé Renato, na cidade de São Paulo, da prefeitura, especificamente da prefeitura da cidade de São Paulo, Lei do Fomento, na verdade é um edital também, dentre vários outros. Ou mesmo ainda você pode também vender o seu projeto, né, dentro de um edital também possível, ou mesmo uma venda direta para um SESC, por exemplo, ou mesmo dentro de um edital do SESI, enfim, são várias possibilidades de você conseguir realizar o seu projeto. Mas vamos objetivamente ao que vem a ser essa aula, essa videoaula, que é execução, quais são as etapas de execução de um projeto teatral. Vamos lá! Muito bem. Então, antes de tudo, você tem que saber o que é o seu projeto, né? O que você quer montar? Qual é esse texto? Qual o texto? Qual história você quer contar? Essa história, esse texto, ele é nacional? Ele é internacional? Você tem que pagar direitos autorais por ele? Ou ele já está em domínio público? Tem que pensar, por exemplo, um texto do Molière. Você não precisa mais pagar direitos autorais. Mas eu quero fazer, de repente, um texto do Plínio Marcos. Um texto nacional do Plínio Marcos. Então, você tem que buscar os direitos, negociar esses direitos da peça, né, do texto, por quanto tempo, um determinado tempo, se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, negociar com o detentor dos direitos, seja ele vivo ou não, são herdeiros, e aí, então, depois de descobrir o que você quer montar, você pensa, qual mecanismo eu vou utilizar? Lembra que eu falei no início das leis? Seja uma lei federal, uma lei estadual ou mesmo editais, ok? Então, você precisa, sim, colocar ali dentro, então que você possa fazer planilha orçamentária. Qual o mecanismo que eu vou utilizar? Onde cabe? Ela cabe dentro de uma lei federal? Ela cabe dentro de uma lei estadual? Ela cabe para vender para uma instituição? Cabe para vender para um SESC? Enfim, você decide. Então, após isso, eu preciso definir. Eu já negociei os direitos. Então, eu preciso definir qual será essa equipe. E a equipe é fundamental. Quem que eu vou chamar para fazer a direção? Quem que eu vou chamar para ser parte do elenco? Normalmente, às vezes, junto com essa direção. E aí também a equipe técnica, toda essa equipe criativa, cenário, luz, figurino, trilha sonora e por aí afora. Todo aquele escopo inteiro que compõe, aquela ficha técnica que compõe toda uma equipe para um espetáculo de teatro. E aí, então, eu tenho uma questão da elaboração da planilha orçamentária. Muita atenção nisso, hein? Porque a planilha orçamentária, a depender da lei, às vezes, ou mesmo de um edital, você não tem tanto como remanejar determinadas verbas de um lugar para outro. Então, preste muita atenção na hora que você for fazer a sua planilha orçamentária, hein? Analise bem antes de enviá-la para análise, para aprovação,
para que você não tenha problemas na hora da execução do seu projeto teatral. E aí, então, você monta um chamado pré-book. O que seria esse pré-book? É para você colocar ele na lei. Você vai explicar quais são as justificativas, os objetivos, uma sinopse do projeto, essa ficha técnica, quem é. E se você já tiver, obviamente, às vezes dentro de um edital, por exemplo, se você tiver um croquis de cenário, figurino, mesmo que seja ideias, ideias são muito boas. Então, coloca no teu projeto, tá bom? Para vender mais ainda, mais facilmente a tua ideia. Ok, então após isso, eu já tenho então a minha ideia, já tenho a planilha orçamentária, e aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a negociar com todo mundo. Eu já tenho a lei estabelecida, já tenho o dinheiro captado, já recebi o projeto, uma aprovação no edital, enfim, por todas aquelas etapas, seja ela qual for. Você já está na fase de execução do projeto. Então eu vou discutir antes, eu quero uma pauta de teatro. Qual teatro? Então vamos pensar. O seu espetáculo fala sobre o que especificamente? É uma comédia? É um drama? É uma tragicomédia? É um melodrama? É um musical? Então você vai pensar no local, o espaço físico, né? O teatro onde você vai apresentar esse espetáculo. Ou mesmo não, pode ser um espetáculo de rua ou num espaço convencional. Você é quem decide. O projeto é seu. E aí, decidir então onde você pensa, quais são os possíveis locais para a realização desse espetáculo, você então vai entrar em contato com esse espaço para negociar a pauta do teatro. Quanto tempo você vai ficar em cartaz ali? 2 meses? 24 apresentações? Sexta, sábado, domingo, 2 meses? 3 meses? 36 apresentações? Ou quinta a domingo, vou fazer 20 apresentações em um mês? Enfim, você também decide e negocia junto com o teatro isso. Agora, uma dica muito importante, uma dica valiosa. Anota aí. Vamos à dica. E lembrando, é apenas uma dica, um conselho, não é uma regra para a execução do projeto. O projeto é seu. Mas jamais, eu disse, jamais comece os ensaios do seu espetáculo sem antes fechar a pauta de teatro. Porque se você colocou que você vai ensaiar durante 2 meses, né, e você ainda não tem a pauta do teatro, como é que você pode começar a ensaiar? Não ensaia, porque senão o seu espetáculo pode se estender. Você começa a ensaiar e aí então você não tem a pauta de teatro para quando você queria, para daqui a 2 meses. Então você começa somente a ensaiar o teu espetáculo a partir do momento que você fechou a pauta do teatro, que você fechou a sua data de estreia. Ok? Sigamos! Pois bem, você já tem o dinheiro em conta, você já tem a sua pauta de teatro, você já sabe quando você pode começar a ensaiar, você já tem a tua equipe criativa estabelecida, aí você parte para a sua equipe técnica, né? Qual equipe técnica eu vou utilizar? Quem vai ser meu operador de som? Quem vai ser meu operador de luz? Quem vai ser a camareira? Quem vai ser o operador de vídeo? Quem vai ser o contra-regra? E por aí adiante, a depender do tamanho da execução do seu projeto. Então, toda a equipe definida, atores, direção, luz, cenário, figurino, fotografia, design, tudo isso definido e contratado e definição de assinatura de contrato. E aí você parte para uma etapa fundamental, divulgação. Divulgação. Assessoria de imprensa. Quem vai ser a sua assessoria de imprensa? Para que essa pessoa, esse profissional, possa entregar um release, fazer um release, conversar com o diretor, conversar com a equipe criativa, conversar com você e saber o que é o teu projeto e ela possa desenhar, criar um release para que então possa ser distribuído em toda a mídia, para todas as mídias, principalmente as mídias espontâneas, é assim que a assessoria de trabalho trabalha. Pois bem, agora definida a assessoria de imprensa, eu já tenho quem vai me auxiliar na divulgação das mídias espontâneas do meu espetáculo. Agora eu vou pensar, o que mais eu posso fazer para divulgar esse espetáculo? Eu tenho dinheiro em planilha para anúncios pagos, seja ele em internet, em mídias físicas, pontos de ônibus, bancas de jornais, ou mesmo anúncios no rádio. Eu tenho que estabelecer o que eu vou fazer isso. Uma peça fundamental hoje em dia, em 2023, 2022, 2023 e daqui por diante, certamente,
é a figura do social media. Esse social media, ele vai fazer o quê? Cuidar das suas redes sociais do seu espetáculo. Isso é fundamental, porque principalmente nas mídias sociais é onde hoje em dia se divulga cada vez mais os espetáculos, os shows, enfim, tudo que é de evento cultural, a gente vê muito divulgado em plataformas de redes sociais. Importante, e detalhe, é muito mais barato. Para além disso, eu tenho várias definições na execução do meu projeto. Vamos a eles. Vou enumerá-los e eles não precisam ser necessariamente nessa ordem. Número 1. Definição de parcerias e apoios. Vamos ver quem pode ser o parceiro, o possível apoiador no meu espetáculo. Não só necessariamente para catering, para restaurante após o espetáculo, né? Às vezes a gente pede pizzaria, restaurante, mas muito mais do que isso. Às vezes pode ser uma empresa fabricante de roupas íntimas, porque o meu espetáculo pede que tenha-se roupas íntimas, eu fiz uma conversa com um figurinista, ou mesmo talvez um apoio que auxilie em alguma coisa dentro do cenário. Enfim, são infinitas possibilidades. O seu projeto vai dizer e você quem vai decidir. Número 2. Data de entregas de figurino e cenário. Estabeleça isso muito bem. Se eu já tenho uma data para fazer a minha estreia, eu preciso que os figurinos, principalmente os figurinos e também o cenário, fiquem prontos com antecedência da minha data de estreia. Então, eu estabeleço, eu faço um cronograma onde eu coloco tudo isso também. Número 3. A sessão de fotografia de divulgação. Veja bem, são duas coisas distintas que a gente pode ter num projeto. Uma é uma sessão de fotografia apenas para que essas fotografias sejam para divulgação. Essa sessão de fotografia certamente ocorrerá antes da estreia. E, se possível for, eu, pelo menos, aconselho que seja com pelo menos uns 20, 25 ou, se possível, 30 dias antes da estreia, já se faça uma primeira sessão de fotografias de divulgação para que a assessoria de imprensa tenha material para além do release, um material de divulgação. E aí, então, depois, você marca com o fotógrafo dele fazer uma sessão de fotografias de cena do espetáculo, quando o espetáculo já estiver em cartaz. Mais uma etapa muito importante: a apresentação dos materiais, a apresentação das artes, a arte logo do espetáculo, a arte do espetáculo, se ela vai ser com foto ou não. Se ela for com foto, por exemplo, a importância da sessão de fotografia de divulgação ocorrer muito antes, porque você vai precisar, às vezes, fazer convite de estreia, não necessariamente impressos, porque quase não se faz mais quase nada impresso hoje em dia, porque a mídia social ou o trabalho eletrônico é muito melhor. Então, arte de divulgação de um convite de estreia da temporada, um Reels para o Instagram, um feed quadrado para o Instagram, e aí vai. Você decide e o céu é o limite. E seguindo, então, essa videoaula sobre etapas de uma produção teatral, uma outra etapa, então, é o recebimento e aprovação de todas as logomarcas. Depois que eu tenho a minha arte pronta, e eu já recebi as logomarcas, obviamente, antecipadamente, dos patrocinadores, das leis de incentivo, eu tenho todas elas, o designer gráfico aplicou essas logomarcas. Eu preciso enviar para que elas sejam aprovadas previamente antes da divulgação. Importantíssimo. E eu vou ter o que mais na minha peça? Eu posso ter programa de teatro, mesmo que o programa hoje em dia seja através de um QR Code. Muito bom, né? Afinal de contas, a natureza agradece também. E às vezes a gente não tem dinheiro para gastar com a impressão de um programa, então a gente faz um programa através de um QR Code. E nesse programa eu posso colocar o que eu quiser. Uma página do patrocinador, texto da direção, um texto meu se eu quiser, um texto falando sobre o projeto, fotos de making off, ficha técnica, importantíssimo, afinal de contas, isso é até uma forma de reconhecimento do trabalho de todos aqueles profissionais envolvidos. E aí vai. E importante, as logomarcas dos apoiadores e patrocinadores. Pois bem,
mais uma etapa, então, para a execução do seu projeto teatral. Lembra que eu falei inicialmente que você tem que estabelecer através de um cronograma, né? Quando vai entregar o cenário, quando vai entregar o figurino. Isso é fundamental, inclusive, para a sua semana de estreia. Porque após a determinação da data de estreia no local onde você vai executar, onde você vai apresentar o seu espetáculo, você vai ter que fazer um cronograma de montagem na semana de estreia. Então, nesse cronograma, você vai colocar o dia e o horário que chega o cenário, dia e horário que o pessoal da equipe de cenário tem para montar, e a equipe de luz, a equipe de figurino para fazer teste, às vezes fotografia, ensaios e tudo mais. E aí você faz um cronograma. Ok, então após já estar a sua montagem de cenário, luz, som, tudo estabelecido, os ensaios no teatro, vem as entregas. Às vezes você tem que entrega de vídeos. Ah, eu prometi um vídeo para o patrocinador, então você tem que lembrar de pedir esse vídeo com antecedência, fazer teste do vídeo, ver em que formato esse vídeo vai entregar, entrega de material na gráfica, se for o caso. Que mais? Ensaios abertos. Eu prometi ensaio aberto para um patrocinador, eu prometi ensaio aberto para uma determinada lei, eu prometi ensaio aberto em determinado edital, então eu tenho que também estabelecer isso. Se eu vou fazer na minha semana, normalmente, um conselho, faça isso na semana de estreia, porque depois da estreia fica mais difícil fazer esses ensaios abertos, tá bom? E chegou a sua data de estreia, a sua pré-estreia que você quer fazer para convidados, ou essa pré-estreia que você quer fazer para convidados e o público aberto, com venda de ingressos, da maneira que você quiser. É você quem determina. Só lembrando uma coisa, se você estabelece dentro de uma lei ou dentro de um edital que você vai fazer 24 apresentações de espetáculo, por exemplo, com aquela determinada verba, essa pré-estreia para convidados, ela não se encaixa dentro dessas 24 apresentações, ok? E após a estreia, a tua glamourosa estreia, sua maravilhosa estreia do seu espetáculo, aí você tem, então, a sua temporada que vai percorrer gloriosamente, magistralmente, maravilhosamente. Mas peraí, como é que eu faço para manutenção dessa temporada? Para que as pessoas saibam que o espetáculo ainda está em cartaz, para que as pessoas venham ao teatro, para que as pessoas possam ir ao local onde você está apresentando. Então, você tem que ter uma estratégia de divulgação e manutenção dessa temporada. Nisso, a sua assessoria de imprensa pode te auxiliar e social media, por exemplo, também é uma outra figura que pode te auxiliar muito, além da sua equipe de produção, é claro. E aí, então, a sua temporada transcorreu perfeitamente, foi um sucesso, ingressos esgotados, gente voltando para casa, que maravilha, Evoé Baco! Então vem a desmontagem e o armazenamento. Às vezes bate uma tristezinha, fala, ai, que triste. Então, às vezes não, às vezes você fala assim, vamos continuar, todos se empolgam, e então vão fazer uma nova temporada e conseguem uma pauta de teatro em outro teatro, ou então continuam no mesmo teatro e continuam a fazer o espetáculo e vão por bilheteria mesmo. É o amor à arte. A porta, teatro só tem uma porta, que é a de entrada, de saída, a gente sabe que não tem mais. E aí, então, terminou a sua temporada e você tem a desmontagem e o armazenamento de todo o seu cenário, figurino, adereços, ou não. Às vezes ocorre também de você terminar uma temporada, você sabe que não vai mais dar mais para fazer uma temporada por N motivos, é você quem vai determinar, e que você é quem vai saber isso, a depender do tamanho, a depender do teu espetáculo. E aí, então, você também pode doar esse espetáculo para escolas de teatro, para, enfim, vários lugares que possam dar uma finalidade útil para todo aquele material que foi criado, como cenário e figurinos, durante a execução do teu projeto. Ou você guarda para uma nova temporada futura, enfim, você decide. E aí, então, vem a prestação de contas. Lembrando, se você tem um projeto de lei, seja ela da Lei Federal, Lei Rouanet, ou da Lei do PROAC, ICMS, ou de um edital, seja ele qual for, você tem uma prestação de contas a fazer. Então, ainda depois de determinada temporada, você ainda tem pelo menos ali pela frente, no mínimo mais uns 30 dias
para fazer a execução, que é a prestação de contas, de planilha, números de bilheteria, quantas pessoas assistiram o espetáculo, qual o retorno disso, através de fazer o relatório, através o que teria acontecido se eu não tivesse tido determinada lei, se eu não tivesse tido determinado edital para executar esse projeto, enfim, isso é com você. Mas lembrando, uma outra etapa para finalizar o seu projeto é prestação de contas e ela tem que ser apresentada. Lembre-se muito bem disso, e principalmente por editais e também pelas leis de incentivo à cultura, você tem que prestar a conta, preste atenção, para não ficar inadimplente e para não ter problema de devolver o dinheiro que foi captado, ou mesmo ter as suas contas, prestação de contas, assim por dizer, negada. Importantíssimo também, durante a execução do teu projeto, procure seguir o que está em linha por linha, a linha por a linha. Se está ali cenário, eu gasto dinheiro com cenário. Se está o dinheiro com figurino, eu gasto dinheiro com figurino. Claro que eu posso, depender da lei ou do edital, fazer um determinado remanejamento. O importante é você sempre estar ciente que lei que você está utilizando, que edital que você está utilizando. Esteja atento, leia, entenda o que você está fazendo para não ter problema e você continuar a produzir cultura. Que você possa continuar a produzir cultura. Eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado um pouquinho que seja. Muito obrigado!